E aí pessoal, eu sou Herbert Rodrigues e nessa aula eu vou ensinar como trabalhar com figuras no Overleaf. Primeiramente, vai ser necessário o pacote GraphicX, que pode ser adicionado através dessa linha de código aqui. Esse pacote ele traz todos os comandos essenciais para adicionar figuras no meu texto e permitir que eu edite elas. Então, sem esse pacote aqui, a maioria dos comandos que eu vou passar nessa aula, eles não vão funcionar, vai ficar aparecendo uma mensagem de erro. Com o pacote adicionado, agora eu vou inserir a minha figura no documento. Para fazer isso, eu posso vir aqui em Upload e aparece essa tela aqui, na qual eu posso escolher um arquivo do meu computador para upar. Só que antes de fazer o upload da imagem, eu tenho uma dica muito importante. É sempre interessante criar uma pasta exclusiva para todas as figuras do meu documento. Isso porque vai ficar tudo muito mais organizado e também vai ser mais fácil de encontrar as figuras quando for necessário. Então, ao invés de fazer o upload diretamente, eu venho aqui e vou criar uma pasta. Eu vou chamar ela de figuras. E dentro dessa pasta aqui, que eu vou fazer o upload da imagem que eu quero. Então, escolhi da imagem. Vocês podem ver que foi feito o upload com sucesso. E aqui vocês podem visualizar a imagem. Lembrando que o Overleaf ele aceita todos os principais tipos de imagem. Ele aceita JPEG, PNG, ele aceita inclusive PDF. Então, depois de inserir a imagem no meu documento, agora eu vou fazer com que ele apareça na saída, que é o que eu quero de fato. Para fazer isso, eu vou partir para o código. Então, inicialmente, para tratar de figuras, eu venho aqui e digito Begin. Vocês podem ver que apareceu a sugestão. E dentro dessas chaves, eu vou e digito Figure. Se eu clicar na sugestão que aparece, o Overleaf me dá aqui os principais comandos aí relacionados às figuras. Esse primeiro aqui, ele nada mais vai fazer do que centralizar a imagem de acordo com as margens do meu documento. Já o Include Graphics, ele vai ser o responsável por colocar a figura de fato na saída. Como é que ela faz isso? Que esse comando faz isso? Então, basta eu colocar aqui dentro dessas chaves o endereço da minha figura. Então, qual é o endereço da figura que eu adicionei? Vocês podem ver que ele está na pasta principal, está em seção 3, dentro da pasta figura, e aí dentro dessa pasta está localizada a imagem. Então eu vou ter que digitar esse endereço aqui, separando cada diretório por barra. Então eu venho aqui, digito principal. Vocês podem ver que inclusive apareceu a sugestão aqui, ó, principal, seção 3, figuras e imagem. Então eu clico nela e depois de colocar o endereço, agora eu vou compilar. Vocês podem observar que a imagem ela foi adicionada com sucesso. Porém, a imagem ela é muito grande e ela está excedendo aqui a minha página. Visto isso, é necessário que eu redimensione ela. Então, como é que eu vou fazer o redimensionamento da minha imagem? Para fazer isso, eu consigo adicionar parâmetros no Include Graphics. Para adicionar esses parâmetros, basta eu abrir colchetes aqui. E o primeiro deles que eu vou apresentar é o Scale. O que é que o Scale faz? O Scale vai redimensionar a imagem, vai alterar o tamanho dela, mantendo as proporções originais. Se eu der um Scale igual a 1, a imagem ela vai permanecer de tamanho inalterado, de dimensões inalteradas. Porém, se eu colocar aqui Scale igual a 0.5, as dimensões da imagem vão ser reduzidas pela metade. Vocês podem ver aqui que diminuiu bastante. E, consequentemente, se eu der aqui um scale igual a 0.25, as dimensões vão ser equivalentes a 1/4
da original. Mas vamos supor que eu não queira redimensionar a imagem através do Scale. Vamos supor que eu queira fazer isso definindo valores para largura e para altura. Eu consigo fazer isso de forma bastante simples. Vamos supor que eu queira inicialmente redimensionar com base num valor para altura. Basta vir aqui e digito height. Depois de digitar a altura, agora eu vou estabelecer um valor numérico que vai ser o comprimento de altura que eu quero. Então vamos supor que eu queira a altura de 10 e depois do valor numérico vai ser necessária a unidade. O overleaf ele aceita centímetros ou in, tá? Nesse caso aqui eu vou utilizar centímetros. Então compilando aqui, vocês podem observar que a altura da imagem aumentou. Só que para aumentar a altura da imagem, a largura ela também foi incrementada. Isso porque, utilizando esse comando, as proporções elas também vão ser mantidas. Mas vamos supor que eu não queira redimensionar com base na altura. Eu quero fazer isso com base na largura. Então aqui, no lugar de height, eu digito width. Quando eu compilo aqui, vocês podem ver que ele agora tem uma largura de 10 centímetros e a altura de 10 e a altura foi redimensionada também para manter as proporções. Mas vamos supor que eu não queira manter essas proporções aqui, que eu queira alterar livremente a minha imagem. Então, basta, além de eu dar um comando para largura, eu também dar o comando para altura, os dois simultaneamente. Se eu vir aqui e digitar height, igual a 10 centímetros, vamos supor. Quando eu compilo aqui, vocês podem ver que a imagem ficou quadrada, porque eu setei valores iguais de altura e de largura. Não sei se vocês perceberam, mas durante a maior parte do tempo que eu alterei o dimensionamento, vocês podem ter visto que apareceu uma mensagem aqui, apareceu uma exclamação, e essa exclamação está indicando que a imagem está muito grande ainda, que ela está excedendo a minha coluna. Então, como é que eu faço para encontrar o valor ideal para a minha imagem? Então, eu posso fazer isso definindo valores numéricos até que eu encontre o ideal que se encaixe perfeitamente. Ou, ao invés disso, ao invés desse valor aqui, eu posso digitar o comando line_width. Quando eu compilo aqui, pode-se observar que a exclamação sumiu e a imagem ela se enquadrou perfeitamente aí à minha coluna. Por que é que isso aconteceu? Então, esse comando line_width ele se refere ao tamanho da minha coluna, a largura da minha coluna. Então, quando eu digito esse trecho de código aqui, ele simplesmente vai fazer com que a imagem ela se enquadre à largura da minha coluna. Então, é um jeito aí bem fácil de redimensionar. Após deixar a imagem com as dimensões adequadas, deve-se prestar atenção em outro detalhe. Não sei se vocês perceberam, mas eu estou fazendo o meu código na seção 3, que é a seção prepare o seu paper. Contudo, quando eu abro aqui, a imagem ela está bem no topo do meu texto. Ela está inclusive acima da introdução e do abstract, sendo que eu estou fazendo a edição do meu código abaixo dessa seção 3 aqui. Então, como é que eu vou fazer para que ela fique na seção 3? Basta vir aqui e adicionar um parâmetro no begin. Eu abro colchetes e digito H. Quando eu compilo, vocês podem ver que a imagem ela foi movida justamente para o lugar que eu queria. Mas por que que isso aconteceu? Esse H aqui, ele é um H de here, que significa aqui. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai dar prioridade para colocar a figura no mesmo lugar em que está o código. Se eu colocasse um texto aqui acima do código da figura, logo
a figura ela ficaria abaixo desse texto. Então ele vai definir essa prioridade. Além do H, eu posso também colocar um T aqui, um T de top, que vai fazer com que a imagem seja colocada prioritariamente na parte de cima, que é onde ela estava anteriormente. Além do T, eu também tenho o B, de bottom, que vai colocar a imagem na parte de baixo. Então, o que é que geralmente é feito no parâmetro do begin? Geralmente, coloca-se aqui uma exclamação. O exclamação vai basicamente facilitar aí eu mover a minha imagem. E depois da exclamação eu boto o H, depois o T, depois o B. O que é que isso indica? Quer dizer que prioritariamente vai ser colocado onde eu estou digitando o código. Se não der para colocar, aí vai ser colocado no topo da minha página. E caso não seja possível colocar em nenhum dos lugares anteriores, vai ser colocado na parte de baixo. Então, esses foram os comandos básicos aí referentes ao redimensionamento e o posicionamento da minha figura. Agora eu vou partir para os próximos comandos aqui dentro do Figure. Logo abaixo do Include Graphics tem o meu Caption, que nada mais é do que a legenda da minha imagem. Como vocês podem ver esse trecho bem aqui. Então eu posso escolher aqui a legenda que eu quiser. E abaixo do Caption eu tenho o meu Label. Então as figuras elas possuem labels igual às equações que também possuem. Isso daqui nada mais vai fazer do que dar um apelido para a minha figura, digamos assim. E quando eu for referenciar ela no meu texto, eu vou conseguir fazer isso de forma mais simples. Então, por exemplo, se eu tiver um texto aqui, com esse texto aqui, ao invés de me referir à figura manualmente, colocando a numeração dela aqui, eu vou e dou um /ref. E dentro do ref eu vou colocar o label dela. Basta copiar e colar aqui. Com isso, eu não vou precisar ficar alterando manualmente no meu texto a referência às minhas figuras. Se eu colocasse uma figura, por exemplo, acima dessa daqui, a atual ela passaria a ser a figura 2 e isso seria alterado automaticamente no texto. Igual funciona aí com as equações. Então esses são os principais comandos para lidar com figuras. Então, todas as instruções que eu passei até o momento, elas se referem a figuras simples, ou seja, que possuem apenas uma imagem. Mas em diversos textos acadêmicos, eles possuem figuras compostas, que possuem duas ou mais imagens. E agora eu vou mostrar como lidar com elas no Overleaf. Inicialmente, eu vou precisar de mais um pacote, que é o pacote Subfig. Vocês podem ver que está aqui comentado e eu vou compilar para adicionar o pacote. Após adicionar o pacote, eu venho aqui e começo a trabalhar com o código. A parte inicial é muito semelhante com a de uma figura simples. Eu venho aqui no Begin e dentro do Begin eu digito Figure. A diferença essencial é que no lugar de Include Graphics aqui, eu venho e digito um subfloat. Quando eu dou Enter na sugestão, vocês podem ver que apareceu colchetes e uma chave. Dentro dessa chave, eu vou colocar um Include Graphics. Então, o que é que isso significa? Cada subfloat desses, ele vai se referir a uma imagem dentro da minha figura. Então, cada um deles vai ter que possuir um Include Graphics. Depois, com o Include Graphics adicionado, eu vou colocar o endereço aqui. Eu vou utilizar a mesma imagem, a fins de ilustração. E aqui eu vou escolher o tamanho para ela. Eu vou colocar aqui a largura de 4 centímetros. Vou tentar dar uma organizada aqui no texto para ficar mais fácil de visualizar.
E dentro do subfloat, vocês podem ver que tem também argumentos para me adicionar. Que argumento é esse? Dentro do colchete eu vou colocar a legenda da minha subfigura. Que vocês têm que perceber que em figuras compostas existe uma legenda para a figura como um todo e cada imagem vai possuir uma legenda própria. Então eu venho aqui e digito Fig1, subfig1. Quando eu executo esse código aqui, vocês podem ver que a imagem ela foi adicionada. Mas agora eu vou adicionar outra para vocês verem aí como funciona uma figura composta. Eu vou adicionar a mesma imagem e colocar ela ao lado da minha outra. Então as configurações vão permanecer iguais, vou alterar só a legenda aqui da minha segunda imagem. Quando eu compilo, vocês podem observar que as imagens elas foram colocadas lado a lado, possuindo uma legenda que se refere à figura toda e cada uma delas com sua legenda própria. Além de legenda própria, eu também posso adicionar uma label para cada um. Basta dar aqui e adicionar a label que eu quiser, mas nesse caso eu não vou utilizar. Então, não sei se vocês perceberam, mas a imagem ela está muito colada. Vamos supor que eu queira colocar um espaço aqui entre elas para ficar mais organizado. Para fazer isso, eu venho aqui, entre um subfloat e outro, eu digito o comando hfill. Quando eu compilo, vocês podem observar que foi adicionado um espaço entre eles. Ficou um pouco mais bonito o trabalho. Então essas são as configurações básicas aí para lidar com figuras compostas. Os outros argumentos, os outros comandos, eles são iguais aos da figura simples. Tenho aqui uma legenda aqui que eu posso adicionar e uma label que se refere à figura como um todo. Passado todos esses comandos, você já tem o básico aí para conseguir trabalhar com figuras no Overleaf. Então é isso.